Se você procurar a palavra vampiro no dicionário, vai encontrar os seguintes dizeres: um ente fantástico que, segundo a superstição do povo, sai à noite das sepulturas para sugar sangue das pessoas. Mas nós, do Alquimia Holística, fomos além e desmistificamos o vampirismo. A cultura vampiresca sempre esteve presente na música, no cinema, nos quadrinhos, na moda e principalmente nos RPGs. Atualmente, o vampirismo voltou ao gosto popular com o filme Crepúsculo, que gerou outras produções na mídia, como Lua Nova e a série Vampire Diaries. Desvende os mistérios deste mundo noturno e conheça o que são mitos e verdades sobre o mundo dos vampiros. Boa tarde para vocês, estamos começando mais um programa Alquimia Holística, o seu cantinho aqui na TV Mundi de assuntos místicos, ocultos, esotéricos e todas as terapias alternativas que você já acompanha no nosso programa. Então hoje eu trouxe um convidado também mais que especial, aliás, como todos os convidados que vêm aqui no nosso programa. Eu quero começar o programa de hoje com uma frase do dia. Eu acho que você já deu para perceber qual é a nossa pauta de hoje, qual é o tema do nosso programa. Eu tenho uma frase muito bacana de um autor desconhecido que diz: o homem de valor nunca morre, seus exemplos e suas obras atestam a sua imortalidade. Então hoje eu trouxe um convidado muito extremamente especial, que é o Adriano Siqueira. Ele é um paulistano, diagramador e design gráfico de 41 anos, colecionador de livros, histórias em quadrinhos, filmes e tudo mais sobre o mundo dos vampiros. Isso fez jus e ele tornou-se especialista na área. Participou de vários programas de rádio e TV sobre o assunto. Também é idealizador do site Adorável Noite. Foi um dos criadores do grupo de escritores Tinta Rubra. Foi um dos autores que participou da antologia Amor Vampiro. Adriano Siqueira é colecionador, divulgador e escritor de contos de terror e vampiros. Começou a escrever em 96. Produziu histórias em quadrinhos, curtas e até radionovelas. Tem muitos contos distribuídos pela net. Em 2008, participou do livro Amor Vampiro, junto com outros escritores também. Nesse ano, participou do livro Draculea, o livro secreto dos vampiros, além de estar participando do Metamorfose, a Fúria dos Lobisomens. Adriano Siqueira, é um grande prazer receber você hoje no nosso programa Alquimia Holística. Eu queria que você começasse falando pra gente de onde surgiu a paixão pelo vampirismo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rayala. Obrigado a toda a equipe. Eu queria dizer que o Brasil ele já vinha trazendo o vampiros para o que existe de hoje, que todo mundo vê na televisão, no cinema, nas novelas. E o Brasil ele já está acostumado com esse sistema sobre o ser sobrenatural, a criatura fantástica, que todo mundo gosta de ver na televisão. Nós aqui no Brasil já escrevíamos sobre o assunto, tivemos a oportunidade de começar a escrever sobre esse assunto, do público brasileiro começar a acreditar nos autores brasileiros. Nosso trabalho foi sempre trazer um pouco mais para a mídia o que existe de cultura brasileira sobre o tema, de autores brasileiros sobre o tema. É um trabalho incansável, porque eu gosto muito de fazer. A minha atitude para com o público é trazer sempre as novidades, mostrar os lançamentos de livros. Mesmo eu não participando de um livro de vampiros, eu sempre vou incentivar a cultura a ler aquele livro, porque a cultura do vampiro tem que permanecer no Brasil, porque hoje em dia já faz parte da nossa cultura o vampiro, né? Aqui no Brasil teve muito o começo mesmo dessa fase do Brasil. Eu diria que foi mais para a década de 90, não, claro, desmistificando o fato que houve os quadrinhos da década de 70, dos vampiros e contos de terror, mas se firmou mais em 90, por causa das grandes novelas, como a Vamp, Como a Vamp foi um que grande sucesso, né, estava entrando na Globo, e essa Vamp veio por causa dos Garotos Perdidos, veio por causa da Hora do Espanto, que passava no cinema na época. Uma coisa, na verdade, né? Foi trazendo, né, que era da década de 80 e acabou formatizando o que existe hoje de vampiros, que era, no caso da Vamp. Aí depois teve
A Entrevista com o Vampiro, depois né, teve Drácula, que foi na mesma época, em 90, e aí foi o grande boom, porque começou a vir o Drácula, veio o Entrevista com o Vampiro no cinema, e o pessoal já ficou louco por vampiros. E de repente aparece naquela mesma época de 90 o RPG. Aí pronto, aí faz todo mundo colocar a roupa que o Lestat usava no cinema, que o Louis usava no cinema. Para os nossos internautos sobre o RPG, o que é o RPG? O RPG é um jogo que ficou muito conhecido aqui no Brasil, na década de 90, quando começou a mostrar o que era o RPG em si, lá nos Estados Unidos, que era a pessoa ficar jogando na mesa, com os poderes de cada vampiro. Se caracteriza do personagem. Cada um tinha um poder diferente, cada clã tinha um poder diferente, você tinha condições de jogar com tipos diferentes de vampiros, nem todos eles tinham poderes, tinham alguns que eram mais inteligentes, tinha alguns que eram mais fortes. Porque a imagem realmente do vampiro é de poder, é de supremacia. É de poder e supremacia, e foi diminuindo esse poder no próprio RPG mesmo. Era raro você ver um vampiro que se transformasse em morcego, em lobo, então já o RPG já cortava, por causa também da Anne Rice também, quando ela colocou o Entrevista com o Vampiro no cinema, já veio sem esses poderes, já era um vampiro mais humano, né? Era um vampiro que você podia ver e você se caracterizava como um ser humano. E isso acabou jogando-se para o RPG, e o RPG acabou trazendo também a moda aqui no Brasil, da Buffy. E a partir daí foi a caça a vampiros, a Lourinha, que sempre estava correndo atrás de vampiros. Naquela época, que era o Maldição Eterna, e teve Buffy, teve o Angel depois, isso também fazia o pessoal ficar preso. Mais para frente, né? O Van Helsing é recente. O Van Helsing é bem recente, né? O Helsing é de 2002, 2003. Então, quando já tinha, quando chegou aqui o Beijo do Vampiro, quando fizeram a novela O Beijo do Vampiro, o pessoal já conhecia o vampiro. A popularidade do vampiro já era grande aqui no Brasil. Você já citou em relação à década de 80, 90, né, que começou a se expandir, mas voltando um pouquinho mais na história do vampirismo, fala para mim, de onde que veio, como essa influência chegou ao Brasil? Através de livros? Olha, porque assim, aquela coisa de medievalidade, não sei se posso nem usar essa palavra. Aqui no Brasil era muito pobre em relação a você procurar sobre vampiros. Tinha mesmo pouquíssimos livros que falavam sobre o assunto. O que falava sobre o assunto antes de 80, que era entre 80 e 70, eram gibis, quadrinhos. Né? E isso era, pra gente, a única cultura que a gente tinha para procurar sobre o assunto. A única fonte de... E o cinema, que a gente tinha o cinema, tinha os seriados de televisão, que passava Dom Drácula nos anos 70, né? Que era desenho que depois animado. Foi fazendo releituras, novos filmes do Drácula. O Drácula até hoje é um dos personagens, assim... Ele é o personagem mais abordado. Por quê? Porque o Drácula, ele é o exemplo maior do que é o vampiro na modernidade, né? Ele que... Tudo surgiu com ele? Foi o Bram Stoker, quando fez o Drácula, ele já caracterizou a modernidade do que é hoje, que ele usava capa, que já tinha aquele jeito de morar no castelo. A gente tem, pedir para a produção dar um zoom aqui no Drácula, bem moderno esse aqui. Esse aqui é um vampiro... É um Drácula bem vestidinho. Bem vestidinho. Eu sempre levo esse Drácula para mostrar os lançamentos de livros, eu tiro foto com ele. Muito bonitinho. Eu gosto muito do gênero do Bram Stoker, porque ele colocou tudo o que era lenda em outros países, ele juntou tudo e fez o Vampiro Tem Medo de Alho, de Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre lendas, estacas, alhos, balas de prata. Isso é o que a gente conhece do vampiro moderno, que eu chamo de Bram Stokeriano, né? E o que você acha desses filmes agora, a febre aí que conquistou milhões de pessoas aí, o Crepúsculo, até o próprio Blade também, né? O Crepúsculo, assim, realmente dominou geral. Os atores do filme vieram recentemente no Brasil e teve uma coisa de louco. Inclusive, o ator principal já está comparando com a bitomania, né? Que as pessoas realmente ficam enlouquecidas quando se fala em Crepúsculo. O que você acha dessas novas produções, esses vampiros modernos? Eu acho que, para mim, eu vejo dessa forma. Para adolescente, tem que ter a era do grande boom do adolescente para ele poder mostrar para todo mundo que o que ele está seguindo é alguma coisa que os pais não vão gostar muito. Bem que o Crepúsculo até as mães têm gostado do filme. Família inteira, um filme para família. O que eu acho interessante, se fosse os Beatles, os pais não iriam gostar. Não iria gostar. Se fosse o Elvis, também não iria gostar. Então, cada época tem os seus ídolos, né? E eu diria que chegou o ídolo
de vampiros, que eu achei ótimo por ser vampiro, entendeu? Porque, pô, legal uma comunidade, as pessoas gostarem de um tema como vampiros na adolescência. Você vê o James Dean, todo mundo achava que ele era rebelde, que era revoltado. E você vê o Edward Cullen também não é muito diferente, porque ele às vezes vai contra a família. Então tem essa igualdade, né? Fora as décadas, sempre vai ter essa igualdade da menininha gostar do vampiro. E esses filmes também ajudam a tirar aquela imagem de antagonista do vampiro, né, que existia antes, ou eu não sei, de pessoas uma modernização, imaginarem que o vampiro é uma figura do mal. Acontece mesmo, não só no vampiro, como também acontece nas bruxas, porque hoje em dia nenhuma bruxa pega asa de morcego para fazer, para pôr no caldeirão. A gente já comentou aqui no outro programa também. Elas não vão achar isso uma coisa muito legal. E como tudo hoje em dia é moderno, está se modernizando, as bruxas também passaram por isso, que hoje não é mais bruxas, é Wiccas, né? Então, ficou uma coisa assim mais light. Hoje andam de carro, elas não... lógico, não, elas têm os seus poderes elementais ali com a natureza. Bruxas e vampiros, você vê alguma relação? Não há sacrifícios, Não há né? sacrifícios. Não há sacrifícios. Só que o vampirismo também tinha que ser mudado também nessa fase. A imagem é muito negativa. E o sangue dentro do vampirismo, como você vê? Essa questão de... Muita gente acha que é exatamente por isso que acha que o vampiro é uma figura que passa né? terror, né? Que passa pavor, por causa do sangue, que se alimenta de sangue. Como você descreve isso nos seus contos? Olha, toda cultura tem esse lado do sacrifício de sangue, né? Então, não só as culturas, mas toda a história também se fala que tem alguma coisa sobre sangue. Então, vampiros, eu acho que não vai sair esse fato de que vampiro precisa de sangue. É uma fraqueza dele, é uma fraqueza. Essa fraqueza vai durar muito. Já saiu a fraqueza da cruz, que não é todo vampiro que vai fugir da cruz. O Blade mostrou muito isso, né? O Blade ele é um vampiro, né? Ele não é um vampiro. Ele nasceu através de alguém que mordeu a mãe dele e ele nasceu depois. Por isso que ele é um vampiro. Ele anda de dia. Anda de dia. Aquele que anda de dia. Os fãs de Blade. Então, eu fico curioso com isso, porque todo mundo acha que o vampiro sempre vai ter a fome do sangue, porque é através da fome do sangue que ele se alimenta e que ele se aproxima da comunidade. Porque ele precisa das pessoas perto dele. Não é que nem o lobisomem, que ele entra onde ele quer, ele faz o que ele quer, né? O vampiro precisa da licença para ele poder entrar na casa das pessoas. E ele também às vezes não pode então ele tem que ser amigo, ele tem que ter aquela sedução que envolve o vampiro, daquele jeito que me convide para entrar. O vampiro é uma figura extremamente sedutora. Você sabe de onde que veio isso? Porque também a gente queria depois que a gente abordasse sobre os clãs. Eu não sei se tem alguma relação com os clãs, mas o vampiro é uma figura extremamente sedutora. As mulheres, inclusive agora com o ator do filme, né, com o Edward, que é o vampiro de Crepúsculo, tiveram mulheres que me mordem, assim, mostrando o pescoço. É uma coisa que realmente que deixa principalmente o público feminino em total êxtase. O vampiro ele tem que ter esse lado sedutor, como eu já disse, por causa ele precisa se manter perto das pessoas mesmo, ele precisa conquistar as pessoas. Então, é muito mais fácil o vampiro ser sedutor, porque ele não precisa pedir, as pessoas se oferecem. Se oferecem para ele. Quando existe aquela oferta do vampiro, fica muito mais tranquilo, né? Porque o vampiro só faz assim com a mão e a pessoa pega na mão e ele já atrai, ele não precisa dizer mais nada. Porque essa é a vantagem do vampiro, ele vai ter sempre uma fonte de alimento. Uma fonte de alimento. Porque a pessoa que vai cair na conversa do vampiro vai achar porque ele está apaixonado por ela. E não é bem não é bem por aí. Se alimentar, né? E as vítimas elas vão se multiplicar, porque ele sempre vai dar aquela cara de a primeira paixão da minha vida. Inclusive na trilogia de Blade, o terceiro filme, Blade Trinity. Blade Trinity. Nossa, a imagem Drake, né? Que o Drake. O Drake lá, ele faz uma refeição lá, depois fica uns 15 corpos lá pelo chão, é uma coisa assim. Realmente. E o Drake, você me lembrou agora que o Drake Stoker, que é o irmão do Bram Stoker, o neto do Bram Stoker, vai fazer agora a continuação do livro Drácula, que já tem 112 anos. 112 anos de história. Nossa, é muito tempo, né? Muito tempo. Ele faz parte da família do Bram Stoker, então ele reuniu todos
os apetrechos que tinham sobre o livro antigo do Drácula e resolveu fazer uma parte 2, uma continuação para aquele livro. Os fãs, então, estão enlouquecidos. O Drake Stoker está bem falado, esse Drácula 2 está bem cotado, o pessoal está acreditando mesmo no livro, eu acho que vai sair o Drácula 2 mesmo. Isso deve ser inspiração para muitos autores. E falando em inspiração para autores, queria ver com você, de onde que vem, além, claro, de você ser especialista no assunto, mas de onde que vem tanta inspiração para tantos contos, tanta coisa bacana que tem na internet? Então, como eu escrevo assim, desde 96, 97, né? Eu entrei quando eu comecei a entrar nesse mundo da internet, que não existia ainda, faltava pouco tempo para entrar na internet geral no Brasil, começou por essa época. Aí eu escrevia muito assim, contos pequenos, porque a gente não tinha aquele sistema de e-mail, né? Então era tudo ainda cabo, era uma coisa muito tudo muito devagar. Tudo devagar. O Vampiro hoje está moderno. Então você tinha que escrever muito pouco para o pessoal te ler. Então eu fazia contos pequenos, aí eu mandava para o pessoal, eles gostavam. E até hoje foi assim. Hoje eu tenho mais de 400, 500 contos na internet espalhados por todo mundo. E era legal porque naquela época não existia contos de vampiros, existia assim, era contos de terror ou poemas de vampiros, mas os poemas eram traduzidos de fora, que eles colocavam lá, então era muito pequeno mesmo o público que realmente queria escrever sobre o assunto. Eu fui um dos pioneiros a escrever. O crescimento e depois, foi inédito. Foi porque depois quando eu fiz o site, que era Contos dos Vampiros na época, aí trouxe muitos amigos, sabe? Muitas pessoas que escreviam também, acabei conhecendo. Aí a gente acabou se juntando e falou, vamos montar um grupo para todo esse pessoal de leitores, escritores. Aí a gente montou o Tinta Rubra, em 2000. A gente montou em 2000 Tinta Rubra. E esse grupo reuniu todos os escritores e leitores que existiam na época, quer dizer, começou a ter um ponto, entendeu? Foi um fio que foi puxando e foi trazendo várias pessoas. Aí começou as reuniões, começou os encontros, aí eu comecei a levar as pessoas que escreviam, os escritores, para as casas noturnas, para divulgar o trabalho deles, para mostrar os livros. Aí Mas todos escrevendo sobre o mesmo tema ou... Não, era vampiros. Eu gostava muito sobre vampiros. Meu site, comecei a criar o site exatamente para vampiros mesmo, né? Não existia assim, tipo, linha de terror. Existia vampiros. Se era vampiro, estava valendo. Então, e aqui no Brasil começou a aparecer mesmo muito escritor sobre o assunto em 2002. Em 2002 explodiu. Nossa, já hoje tinha então tá bastante escritor. Aí os escritores começavam a procurar as editoras. Hoje tem bastante editoras também que acreditam no trabalho do povo brasileiro para escrever sobre o assunto. Tem algum autor assim que você se inspirou, embora vocês, né, sejam um dos pioneiros na questão dos contos, mas tem alguém assim que você fala, não, esse é um grande nome dentro da literatura vampírica no Brasil? Aqui no Brasil, como eu comecei a escrever muito lá para trás, então os novos escritores ainda não existiam na época que eu escrevia. Eles escreviam também, mas eles não divulgavam para todo mundo, colocavam na gaveta para lançar um livro já direto. Eu não. Meu trabalho era fazer contos para a internet, para o pessoal ficar lendo, né? E esses que eu conheci depois, que eu conheço todos eles, ainda bem, eles gostam muito do meu trabalho também, porque eu divulguei bastante, divulgo até hoje. Eu acho legal, assim, tipo, eu gosto do Bram Stoker, eu acho legal, eu acho que dali que começou tudo. Para mim não foi tanto o Polidori, não foi o Sheridan Le Fanu, que escreveu antes do Bram Stoker, né, que teve esses dois. Eu gostei mais do estilo do Bram Stoker e depois da Anne Rice, que eu comecei a ler Anne Rice, que foi o que eu gostei mais. Aí depois, para frente, aí eu comecei a conhecer a cultura brasileira, assim, começaram a mandar os livros para mim, e eu vi que estava muito legal, sabe? Eu falei, pô, quer dizer, dos contos, né, que eu escrevia, dos livros que os brasileiros estão fazendo, era muito legal. E valia a pena levantar a bandeira por eles, porque eles estavam falando alguma coisa que tinha a ver com as lendas, com o que passava na televisão, com gibi, jornal, revista. E estava tudo. Quando teve a época do Beijo do Vampiro,
aqui o Brasil virou praticamente um país de vampiros, Nossa né? Senhora, Foi a família lá, a principal lá, era um sucesso total. Eles gostavam, todo mundo gostava de vampiros. Então, tudo e começou... Vamp, né? Que Vamp também a deixou... Vamp também deixou... O Vamp foi uma... Quem não lembra da Natasha? A Natasha, Nossa, o Vladimir. Ela ainda é Ainda usada é até um hoje. ícone, né? Todo mundo, o que tem de Natasha, ou Nat Vamp na internet, Nossa, não é brincadeira, por causa dela. Virou um nome, né? assim, um codinome. A Natasha incentivou muito o brasileiro também a escrever, porque eles pegaram muito a linha dos Garotos Perdidos, sabe? Era o estilo dos Garotos Perdidos da época de 80. E eu acho legal essa cultura gótica com vampiro com o rock dos anos 80. Eu acho que combina uma muito. Mistura legal. Nossa, combina demais. Então, esse é o tipo de receita que muita gente não larga, entendeu? Alguns gostam de escrever o estilo do Edward Cullen, que é um vampiro menos poderoso, mais romântico, né? Para adolescente. Outros não, outros gostam de castelos, de escrever sobre os condes. Os contos, sobre né? Esse ar medieval. o ar medieval. Nossa, extremamente. E são super poderosos, sabe? Aqueles vampiros que destroem tudo, que solta raios, que comanda os cachorros e depois comanda os lobos, comanda as corujas. Eu acho muito legal porque esse tipo de trabalho, esse tipo de movimento que a diversidade do vampiro faz com que cada escritor nasce um escritor novo, entendeu? Fala, eu quero pegar aquele tipo de vampiro que ninguém explorou ainda, entendeu? Então isso é muito legal, porque cada um se identifica com o seu tipo de vampiro, né? Isso faz com que o escritor fique enriquecido e que as editoras começam a encher de ideias diferentes sobre o tema. O Edward Cullen é um exemplo de que o vampiro pode ser mais fraco, né? E mesmo assim não deixa de ser vampiro, continua a ser vampiro. Vampiro praticamente vegetariano. Não, vegetariano é um vampiro que vai moderar mais o sangue, mas está lá, está na linha, ele está na raiz dele, ele não vai poder largar muito isso. A Stephanie sabe disso. Quando ela fez o livro, ela fala, meu Deus, eu não posso fazer com que o vampiro não morda ninguém. Não tem como o vampiro deixar de ser vampiro totalmente. Vampiro, tanto vampiro. Que se você percebeu, os fãs de Crepúsculo, né, da saga aí, eles torcem para o Edward morder a Bella, então você fica naquela expectativa ali de que, né, e aquela loucura, a paixão pelo casal, assim. E aí também entra o Jake, né, que é o lobisomem. O Jacob, ele é o lobisomem. Essa relação de vampiros com lobisomens. Ele é mesmo um metamorfo, porque lembra muito daquele filme Sangue e Chocolate, não sei se você chegou a ver, que era do pessoal se transformando em lobo, já se transformava em lobo direto. Então, e usou o mesmo estilo, ele não vira um lobisomem, né? Aquele lobisomem que a gente costuma conhecer, que aquele é um lobo que só anda em duas patas, grande. Né? E de onde que veio essa rivalidade? Por exemplo, Anjos da Noite mostra muito isso, né? Mas veio mais... começou a vir essa rivalidade do vampiro com o lobo no RPG, né? E o RPG, ele tinha muito os jogos do vampiro e os jogos do lobisomem. Então, e os lobisomens, por vezes, eram muito mais poderosos que os vampiros do RPG. Então, o pessoal começou a ficar com medo de jogar vampiro. Falou, não, eu quero ser lobisomem, porque é mais forte. Lobisomem é mais forte. Mais poderoso. E isso acabou fazendo com que o filme Underworld fizesse muito o sucesso que ele fez. A trilogia dele é muito boa. Mas quando eu assisti assim logo de cara, eu já vi que não era um filme feito para vampiros, ele foi feito para quem gosta de lobisomens, porque realmente os lobisomens dominam muito a história. Porque os lobisomens realmente dominam. Embora a mocinha lá, ela, né, vampira, apaixonada por um lobisomem. Nossa, ele tá perfeito, eu adoro aquele, o filme é muito bom. A trilogia é muito bacana. Mas de trilha sonora, assim, que eu lembrei da trilha sonora do Underworld, a trilha sonora que eu considero de vampiros é a Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados. O Lestat, a Rainha dos Condenados, é um sucesso, né? Inclusive, eu assisti umas 10 vezes, é muito bom. Eu acho que eu trouxe uma revista aqui do A Rainha dos Condenados Lestat. É um grande sucesso também. Isso aqui foi a escritora Flávia Muniz que me deu. Acho que foi É ótimo, é uma história em quadrinhos inteira sobre uma entrevista com um vampiro aqui, é o Vampiro Lestat. O Vampiro Lestat. E ele foi virando um personagem... Né? Foi muito crescendo cada vez mais. Que todo mundo gosta mesmo, entre Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados e o Vampiro Lestat, todo mundo gosta do Vampiro Lestat, que é o roqueiro, né? O vampiro roqueiro que quer tocar, e o Lestat do Tom Cruise, que ele é vampiro. O Lestat de Entrevista com o Vampiro,
Você sabe, porque o mesmo nome, Não, exatamente não, por causa ele- disso, ele- Drácula? Ele era o que o